Nesse primeiro momento, a gente vai falar e explicar alguns detalhes sobre como fazer o cálculo numérico da série de Fourier e da transformada de Fourier. Vamos tentar fazer também um paralelo, tanto no caso de aplicação em tempo contínuo, como no caso de aplicação em tempo discreto. Então, deixa eu passar aqui. Vocês podem se perguntar, né? Como é que eu determino a representação em série de Fourier numericamente, né? Com uma função que ela é muito difícil de ser descrita, né? Matematicamente. Por exemplo, você tem um exemplo gráfico nessa figura aqui, onde você perceba que esse sinal, ele aparentemente é um sinal difícil, né? Não é tão conveniente você representar esse sinal matematicamente. Tá? Você teria que fazer vários testes, né? Tentativas e erros, para você chegar nesse dito cujo aqui, nessa incógnita, nesse sinal x de t. E isso vai ser muito corriqueiro, né, na carreira de vocês, principalmente nos sinais que a gente trata na engenharia elétrica, porque são sinais de natureza harmônica e às vezes as cargas eletrônicas, eletroeletrônicas, elas distorcem o sinal. E é nossa responsabilidade entender esse sinal, maturar bem as particularidades de cada sinal desse e saber que a gente pode usar ferramentas poderosas como os conceitos de Fourier para tratar melhor esse sinal, poder projetar filtros e poder amenizar esse tipo de problema nas instalações elétricas, seja industrial, que aí o peso é maior, e também seja nas características residenciais. Eu acredito que vocês vão ter a oportunidade também de ver com mais detalhe essas questões, né, que estão relacionadas também com qualidade de energia elétrica na disciplina de qualidade e regulação elétrica. Bom, então, um ponto de partida é esse, vocês têm aqui um sinal que é difícil de ser representado matematicamente, e como é que a gente poderia calcular a representação em série de Fourier ou em transformada de Fourier desse sinal? Você pode jogar na expressão a equação de síntese, né, desse sinal para achar as harmônicas relacionando a relação harmônica desses sinais e não vai sair muito do canto porque esse sinal o x de t é difícil, né, de você representar. Então você tem aqui, desculpa, a equação, essa equação aqui é a equação de análise para você achar os AKs, né, as representações harmônicas do sinal. E a princípio você não vai ter muito o que fazer, né, porque você vai estar aqui com uma certa dificuldade de expressar esse x de t em forma de função matemática. Então, uma alternativa e muito usada, né, na prática é fazer o cálculo numérico. Então, como é que seria o ponto de partida matemático, né, com as aproximações? Ó, você vai considerar que matematicamente esse sinal ele pode ser amostrado. Quando eu falo amostrado, a gente vai em cada instante de amostra de TS. TS é essa largurazinha bem pequena aqui, certo? Não sei se eu consigo aqui rabiscar, mas tá claro, né, para vocês que o TS é esse intervalozinho de tempo. T0 é o período que o sinal se repete. Imagine que a gente está tratando aqui de um sinal periódico, ou seja, se eu tenho um sinal periódico, então posso representar ele por série de Fourier, mas esse sinal não é fácil de representar matematicamente. Então eu vou por outro caminho, que é representar ele numericamente. E numericamente a gente pode usar recursos, né, de abstração, cálculo numérico, para poder solucionar esse problema. Alguém tem alguma pergunta, pessoal, dessa questão aqui do tipo de amostragem, esse TS, que é o período em que eu vou lá e capturo uma amostra do sinal? Esse é o sinal original no tempo. Imagine que eu estivesse medindo esse sinal com algum sensor e ele estivesse sendo tratado, condicionado para entrar num conversor analógico digital. Então, aqui em cima eu estou com um sinal analógico e estou já fazendo o processo de discretização desse sinal. Estou tentando pegar esse sinal e a cada instante de tempo TS, que está relacionado com o clock de um processador, um Arduino, por exemplo, o ESP32,
e eu vou lá e capturo, faço uma leitura e armazeno isso num registrador dentro do meu sistema digital. E eu guardo isso aqui, né? Então, a amostragem é isso. É eu pegar em um determinado tempo TS um valor do sinal analógico e deixar ele guardado no sistema digital. Tá? Então, uma aproximação que a gente poderia fazer desses AKs matematicamente seria o seguinte, seria, ao invés de eu fazer a integral desse sinal todinho, eu vou fazer a somatória de várias integrais. Isso é razoável fazer isso porque a gente pode usar recursos de propriedade, né? O princípio da homogeneidade. Então, isso não tem nenhum problema, certo? Então, nesse passo inicial é isso. Você está pegando aqui o sinal original, amostrando ele em várias fatias, com os degraus. E nesse momento de amostragem, o sinal ele é igual ao original no tempo contínuo. Eu poderia fazer a integral completa desse sinal. Então, deixa eu voltar aqui. Eu poderia fazer a integral completa do x de t, né, multiplicado por exponencial de menos j k ômega t, ômega 0t, mas eu estou fazendo agora a somatória de várias integrais. Então, cada retângulo desse eu estou considerando que é uma integral. Tá? E com isso eu consigo fazer uma aproximação inicial. Então, quando eu fizer essas integrais, várias integrais, em cada integral dessa, né, vai ser basicamente as amostras do sinal x de t. Então, quando eu fizer essas integrais, perceba que vão ser várias integrais de nts até n mais 1 ts, né? Essa somatória, essa integral, né? de um intervalo de amostragem de n até n mais 1 multiplicado por ts, é exatamente a integral em um retângulo desse aqui, e eu somo essas integrais de 0 até o período NF, né? Que é o período está relacionado com o período de amostragem do sinal, todas as amostras que eu estou pegando. Então, varrendo aqui, né, de 0 até T0, seria essa representação da quantidade de amostras, né? NF está relacionado com a quantidade de amostras que eu estou pegando em um período. De modo que perceba que o x agora, o valor de x, a magnitude de x, ele vai ser exatamente igual ao valor original. Tá? Então, essa é a maneira de eu sair do problema que eu não conseguia representar esse sinal matematicamente em tempo contínuo. Eu não sei representar ele matematicamente, mas eu sei capturar várias amostras deles e eu consigo garantir que essas amostras que eu estou capturando é exatamente o sinal, o valor do sinal real. Então, x de nts coincide nessas amostras, o valor da magnitude desse sinal, com o x de t. E se eu considerar um número de amostras, né? NF é uma quantidade de amostras muito maior do que os coeficientes, né, harmonicamente relacionados, os AKs, eu consigo aproximar muito bem esse sinal. É interessante perceber aqui, pessoal, que quanto maior o número de amostras, quanto maior o NF, mais eu me aproximo do sinal contínuo. Então, mais pontinhos disso eu estou pegando. E para uma quantidade suficientemente alta de amostras, muito maior do que o módulo dos AKs, a gente entra na definição de transformada discreta de Fourier, que é a DFT, conhecida como DFT. Então, a DFT nada mais é do que essa aproximação, certo? Então, como é que você pode correlacionar essa aproximação? Perceba o seguinte, pessoal, esse valor aqui de x de nts, ele pode ir para fora da somatória, certo? Porque ele não depende de t, né? Primeiro de tudo, essa integral, ela vai ser um retângulo aqui constante, então vai ser um valor fixo, pode ir para fora dessa somatória, da integral também pode ir para fora dessa integral. E quando ele vai para fora da integral, né, ele fica aqui na somatória, e aí você vai calcular só a integral de exponencial dessa. Deixa eu ver aqui. Você vai calcular só essa integral dessa exponencial aqui em dt. Então, se você quiser fazer a dedução, seria isso. Você vai calcular qual a primitiva dessa integral de nts até n mais 1 ts de e exponencial de menos j
2πkf, que é a frequência fundamental do sinal, n vezes ts. Então, quando você calcula essa primitiva, né, da integral e fazendo algumas simplificações, você vai chegar no termo, né, provavelmente uma função sinc com k e uma relação entre k, que é as harmônicas, e as amostras, NF. E quando fizer a consideração de um número de NF muito maior do que K, a simplificação vai ser essa aqui, ó, certo? Então, voltando para cá. Esse x de NTS ele vai para fora da integral, de modo que você vai se preocupar agora para calcular a integral dessas exponenciais aqui. Aí vai dar uma primitiva, aí você vai fazer a expansão, desenvolvimento. E depois, lá na frente, quando você chegar em um local, um passo de definição que você não consegue mais simplificar, você vai ter uma relação, você vai perceber que vai depender de K e de NF, onde NF é o número de amostras e K são os coeficientes das harmônicas, né, dos AKs. E aí, se você considerar um NF muito maior do que K, você vai simplificar uma aproximação dessa definição original aqui na matemática e vai chegar nessa relação, onde o sinal, os AKs dessa representação aqui numericamente, ele vai ser 1 sobre NF, o número de amostras, multiplicado pelo somatório, isso aqui, esse somatório x de NTS exponencial é o que a gente chama de DFT, transformada discreta de Fourier. Tá? E a transformada discreta de Fourier, ou Discrete Fourier Transform, que está aqui no inglês, né? Ela é altamente usada, pessoal, nessas linguagens de alto nível, por exemplo, MATLAB, Python, em C, né? Vocês já tem funções embarcadas que implementam a DFT. É interessante perceber que em alguns momentos a DFT ela coincide com a FFT, certo? A gente vai falar sobre isso analisando um código de uma forma mais simplificada, mas eu acredito que na próxima disciplina vocês vão poder trabalhar bem mais essa parte aí de amostragem, discretização e tratamento dos sinais, né, com essas representações discretas. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Antes de falar para a próxima aqui, a FFT, que seria a transformada rápida de Fourier. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Se não tiver, então a gente continua aqui. É interessante aqui perceber que a FFT ela surgiu justamente para resolver um problema e a DFT, até aquele tempo, ela, para valores altos de amostragem, valores de amostras muito elevadas, ela demorava muito para ser calculada. Então, isso demandava um esforço computacional medonho dos computadores, né? E a gente está falando aqui mais ou menos da década de 80, 90. Então, perceba aqui como é que é, em essência, o algoritmo de implementação de uma DFT, transformada discreta de Fourier. Então, você inicializa com zeros os argumentos que você vai entrar nessa função DFT, que você está medindo, por exemplo, os sinais que você vai medir analógicos, são esses X, e depois você vai fazer o cálculo, né, da transformada discreta de Fourier. Veja que a implementação, né? Então, essa implementação x de k mais 1 é basicamente o que a gente mostrou na fórmula aqui, ó, anteriormente. Então, a somatória é x do valor naquele momento, multiplicado pela exponencial desses parâmetros aqui. Tá? Então, é isso que está mostrado aqui, pessoal. Mas tem um detalhe aqui, né? O detalhe é o seguinte, que você tem uma cesta de laços de repetição. Então, esse laço ele está dentro de outro laço. E é isso que faz a DFT ser lenta demais e puxar muito espaço, muito esforço computacional, muitas operações também, né? A gente poderia associar com isso. Quando o NF é grande, o número de amostras ele é grande. Então, quando eu quero a resolução muito boa do meu sinal de amostrado,
a DFT começa a ter problemas, ela é lenta demais, tá? E foi pensando nisso que esses caras aqui, ó, Cooley e Tukey, em 1965, fizeram um algoritmo muito mais rápido. E esse algoritmo, você imaginar aqui tratando como matrizes, né, ele faz a varredura de todos os as linhas e colunas de uma matriz, se for numericamente relacionados à operação, em dois fors. Você tem aqui a implementação disso, de tirar esse laço. Então, eles perceberam que dá para simplificar alterando e reordenando as linhas e colunas dessas matrizes na operação. De modo que o ganho disso era uma redução muito expressiva na velocidade do processamento da FFT, da transformada de Fourier. E aí isso foi chamado de FFT, e ela está até hoje aí imortalizada, né? Não chegou outros algoritmos de FFT, de transformada de Fourier, para melhorar ainda mais isso, né? Isso aqui já é bem legal. E perceba que desde 1965 até hoje a gente considera essas funcionalidades da FFT. Nessa tabela aqui você pode perceber um comparativo que é trazido do livro. Esse aqui tá uma discussão, pessoal, complementar no livro texto. No livro texto, no livro complementar, né? No livro texto do Oppenheim não, é no livro complementar do Roberts, certo? Então, quem quiser acompanhar essas passagens também no livro, seria o capítulo que trata de série de Fourier em tempo contínuo, capítulo 8, acredito, e o capítulo 14, que faz um comparativo, né? Essa parte especificamente está no capítulo mais de comparativo da FFT com a DFT. Então, se vendo no índice do livro, você vai notar, você vai perceber isso aí, você vai conseguir encontrar facilmente. Nessa tabela, nessa figura aqui, você pode perceber o seguinte, que vocês têm basicamente um comparativo entre as operações. Número de somas, adições e número de multiplicações devido a cada algoritmo, né? Então, a quantidade de operações de soma e de multiplicação com DFT, aqui onde estou passando o mouse em cima, a quantidade de somas e multiplicações com FFT. Perceba que, como eu estava falando, para valores baixos de amostras, elas se coincidem. Então, o desempenho é praticamente o mesmo, a complexidade do algoritmo é praticamente a mesma. Mas para valores altos, então quando eu começo a ter um número alto, por exemplo, 1024 amostras e mais do que isso, o número de operações normalizadas aqui já começa a ser bem expressivo. Então isso aqui nas últimas duas colunas são as comparações do número de adições que eu faço com a DFT em comparação com as adições realizadas pela FFT. Então, nessa última linha aqui na linha 10, você tem 1024 amostras, você realiza 102 adições a mais para implementar esse algoritmo com DFT, onde você salvaria 102 operações, né? Economizaria 102 operações se fizesse a FFT. E a multiplicação, que também leva a mais esforço, né? Multiplicar operações em ponto flutuante e ponto fixo dos valores digitalizados. Você teria aqui também uma redução bem expressiva, né? 204, mais ou menos 208, 205, aproximando aqui 204,8, 205 operações aproximadamente a mais com DFT se fosse feito em comparação se fosse feito com FFT.